Para mim, a segurança profissional pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Isso vai depender muito do momento em que a gente está vivendo e vai depender também das nossas experiências de vida. Então, a gente pode ter algumas opiniões diferentes em relação ao que é a segurança profissional. Mas é importante você saber, você conseguir visualizar o que é a segurança profissional para você, o que você quer em relação à segurança profissional para a sua vida, tá? E a segurança profissional, eu vou falar um pouquinho do que é para mim, de como é que eu vejo e como muita gente me dá esse feedback, esse retorno sempre que eu pergunto e sempre que eu troco algumas conversas com o pessoal que me acompanha. A segurança profissional é você ter domínio do que você está fazendo como psicóloga. E eu não estou falando só sobre abordagem psicoterapêutica, tá? Não estou falando só de prática clínica. É você saber dominar o que você está fazendo como psicóloga, independente da sua área de atuação, independente da sua abordagem. Beleza? É você não ter medo de ser questionada pelo seu trabalho, pelo trabalho que você está fazendo. Não importa de quem, a gente pode receber questionamentos de todos os lados. É você não ter medo de questionamentos vindos do Conselho de Psicologia, por exemplo. Não ter medo de questionamento da justiça. É você não ter medo de receber uma intimação judicial, por exemplo, para depor, para prestar esclarecimento, sei lá. É você não ter medo de ter o seu trabalho questionado pelas psicólogas que convivem com você, pelas psicólogas que estão por perto do seu trabalho, que às vezes alguns questionamentos mais duros vêm da nossa própria categoria, né? É você não ter medo dos questionamentos dos seus próprios pacientes, dos seus próprios clientes, ou até mesmo dos responsáveis legais, se você atende criança, adolescente, pessoas interditadas legalmente. É por aí. É você não ter medo de divulgar o seu serviço na internet. Muita gente fala para mim que tem vontade de divulgar, que tem vontade de trabalhar com produção de conteúdo. Muita gente fala que se inspira na forma como eu trabalho produzindo conteúdo, mas que deixa de se divulgar, deixa de divulgar o que sabe a partir da psicologia, deixa de divulgar os seus serviços por medo. Medo do conselho fiscalizar a publicidade. Medo de fazer uma publicidade errada e ser denunciada no conselho. Muita gente fala isso para mim. É você saber como investigar as demandas que você receber na sua área de atuação. Quando alguém te pedir um documento psicológico, é você ter a tranquilidade de saber exatamente qual é o passo a passo que você precisa seguir, o que você precisa avaliar. Sem ficar dependendo de alguém te falando, olha, faz isso, faz aquilo. Sem ficar dependendo de um modelo pronto. Sem precisar correr para a internet para, caramba, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. É você conseguir orientar as pessoas que você atende para o que for necessário. Que pode ser sobre um documento que você fez, pode ser sobre o uso de um prontuário, se alguém te solicitar uma cópia, pode ser para um encaminhamento, e aí você vai precisar saber avaliar a pessoa para conseguir identificar quando que a pessoa precisa de um encaminhamento para um outro profissional ou não. É você saber elaborar o seu próprio pronto. Vocês estão conseguindo se visualizar assim? É você conseguir elaborar e personalizar o seu próprio prontuário. Não apenas com a estrutura que aparece na regulamentação do conselho, mas conseguindo colocar as informações que fazem sentido para você e que vão ajudar a tua prática profissional, que vão facilitar a tua rotina de trabalho, que vai otimizar a elaboração de questões mais burocráticas. Elaboração de prontuário é uma questão mais burocrática da nossa prática. Mas não precisa ser algo monstruoso, não precisa ser algo chato. Você consegue utilizar de várias formas o prontuário a seu favor. Quando você aprender isso, eu te garanto que vai ficar muito mais fácil, muito mais seguro, muito mais tranquilo para você a elaboração desses documentos. É você conseguir elaborar um prontuário psicológico na paz, sabendo que você não está escrevendo nem de mais, sabendo que você não está escrevendo de menos, sabendo que você não está expondo a pessoa atendida de uma forma desnecessária,
e ficando tranquila com o seu registro. Enfim, eu podia tirar nossa live de hoje inteira só para falar de alguns exemplos do que pode ser a segurança profissional no seu caso. Eu não sei se tem algum exemplo desse que na sua vida faça mais sentido ou não. Se tiver, me conta nos comentários. Mas todos esses exemplos foi o que eu presenciei e presencio na minha realidade como psicóloga. Isso é segurança profissional. Se você ainda não registrou aí no seu papel, nas suas anotações, o que é para você segurança profissional, registra. Isso vai te ajudar, inclusive, a você acompanhar a evolução da sua segurança profissional na sua vida. O que não é segurança profissional? A segurança profissional não é você viver 100% sem medos. A segurança profissional não é sinônimo de que você vai ser 100% segura, que você nunca mais na vida vai ser insegura. Não é você viver uma prática e uma vida sem erros. Não é você viver como psicóloga sem falhas. A partir do momento em que você se tornar uma psicóloga mais segura, você vai sentir medo ainda, você vai se sentir insegura em algumas situações, você vai falhar, você vai errar. Então não fica pensando, não constrói essa ideia, e eu falo e repito isso quantas vezes forem necessárias. Não quero ninguém aqui achando que no momento em que vocês forem mais seguras, que vocês vão ser seguras para tudo para o resto da vida. Porque não é assim que as coisas funcionam. A diferença é que essas inseguranças, esses medos, essas falhas, elas não vão mais paralisar você. Você não vai deixar de fazer o que você quiser fazer, o que você tiver que fazer para avançar, para construir a sua carreira na psicologia, para construir, realizar os teus planos e as tuas metas. Nossa primeira live foi sobre construção de planejamento. Essas inseguranças não vão impedir você de colocar esses planejamentos em prática. Mesmo quando você construir a sua segurança profissional, vamos ter situações em que a gente vai sentir medo, que a gente vai falhar, que a gente vai se sentir insegura. Eu me considero uma psicóloga mais segura. Eu comecei a produzir conteúdo no Instagram em maio de 2018 e eu ainda não me considerava uma psicóloga mais segura. Eu fui construindo e melhorando e me dedicando, investindo muito nisso ao longo do processo. Eu me considero uma psicóloga mais segura tem uns 2 anos. Eu entrei na faculdade de psicologia em 2007 e eu me formei 5 anos depois, em 2011. Fiz 5 anos direitinho da minha faculdade. Me perguntaram desde quando eu sou formada. E eu tenho eu vou fazer 9 anos de formada. Vocês acreditam? Eu às vezes não acredito. Olha o tempo que eu tenho de formada e olha desde quando eu consegui me entender e me ver como uma psicóloga mais segura. E melhor ainda, você não precisa levar 9 anos de formada para você ser uma psicóloga mais segura. Não precisa levar tudo isso de tempo. A gente constrói na faculdade que a gente só vai conseguir ter sucesso, ter retorno, ser referência na psicologia depois de 10 anos. Vamos começar juntas, somos nós que vamos desconstruir essa ideia. Que a gente não precisa levar tudo isso de tempo. Se você souber as suas possibilidades, os caminhos, o que você pode fazer para construir essa segurança sem precisar levar 9, 10 anos de formada, o processo vai ser mais rápido, vai ser mais leve. E eu vou usar a minha vida para ser uma prova viva disso. Porque eu levei bastante tempo, mas você não precisa levar, tá? Não é um negócio que você vai, terminou, sexta-feira você tá, amanhã você tá psicóloga mais segura. Não é assim também. Mas você não precisa levar 9 anos, 10 anos. Quanto tempo você achar que é? Você não precisa ser perfeita. Gente, eu tava lembrando como foi o meu primeiro evento ao vivo. Para quem acompanha o nosso trabalho, eu comecei com o que eu faço hoje
sem saber muito bem o que eu estava fazendo. A única coisa que eu sabia, que eu queria ensinar para o máximo de pessoas que eu pudesse, psicólogas, psicólogos, estudantes de psicologia, tudo que eu sabia de ética e legislação, que fez muita diferença na construção da minha segurança profissional. Era só isso que eu sabia na época que eu comecei. E eu não tinha estratégia, eu não tinha amadurecimento, eu não tinha empresa, eu não tinha nada do que eu tenho hoje. Não tinha aluna, não tinha curso, não oferecia serviço de forma autônoma, eu ainda era funcionária do CRP aqui de São Paulo. Hoje, a gente, depois de um tempo, eu abri empresa em dezembro de 2019, a gente já está 1 ano com a empresa aberta, sobrevivemos ao nosso primeiro ano de empresa, que é um dos anos mais difíceis de um negócio. Tá vendo? Um dos anos mais difíceis de um negócio, mesmo que você não tenha CNPJ, tá? Eu não quero ninguém formado aqui a comecei a atuar tem 6 meses, não tenho agenda cheia. Não é assim, tá? Então a gente hoje tem uma empresa, hoje a gente tem um negócio, a gente tem estratégia. E a minha segurança profissional, ela ainda está sendo construída, tá? O que eu vou contar para vocês é que mesmo me sentindo uma psicóloga segura, eu tenho meus momentos de insegurança ainda. E tive um recente. Meu primeiro evento, como eu falei, a gente tem estratégias, então eu não faço as coisas mais sem um guia, sabe? Sem saber o que eu estou fazendo. Eu tenho meus objetivos, eu tenho as minhas metas, eu tenho as minhas estratégias de produção de conteúdo. Então, eu tenho toda uma estrutura e algumas estratégias para trabalhar. Então, não vai achando que quando você for a psicóloga mais segura do mundo, você não vai ficar nervosa com o seu trabalho. Eu acho a coisa, quando eu tenho uma psicóloga para atender pela primeira vez em supervisão, quando eu tenho um primeiro encontro com uma turma nova do método PMS, que é meu treinamento online, dá aquele frio na barriga. Meu Deus, quem que eu vou encontrar? Meu Deus, como é que vai ser? O que, que vai acontecer? Sempre que eu tinha paciente novo no consultório, eu tinha frio na barriga. Porque a gente nunca sabe o que é que vai chegar pra gente. É até gostoso a gente sentir esse tipo de friozinho na barriga, sabe? Esse medo. E, gente, nervosismo, esse frio na barriga pode ser um sinalzinho de tô com medo de que alguma coisa dê errado, tô com medo de que as coisas não saiam como planejado. E quando a gente se importa com o que a gente está fazendo, com o nosso trabalho, com o resultado das pessoas que confiam no nosso trabalho, é esperado que a gente tenha esse nervosismo, que a gente tenha esse friozinho na barriga, que a gente fique nervosa e desabe depois que tudo deu certo, de ufa, deu certo. Ufa, eu consegui fazer acontecer. O dia em que você não sentir medo nenhum, o dia que você se sentir 100% segura, o dia que você não sentir mais frio na barriga, o dia que você não ficar mais nervosa, liga uma luzinha de alerta aí, alguma coisa está acontecendo. De alguma forma, provavelmente você parou de se importar. E parar de se importar na nossa profissão, eu vou arriscar até dizer que seria antiético, né? Imagina você atuando como psicóloga e não se importando com as pessoas que você atende, mesmo que você não trabalhe na clínica. Como que você vai ter cuidado com a sua conduta? Vou arriscar que seria até antiético da nossa parte atuar dessa forma. Então, não espere se sentir uma psicóloga 100% segura para começar. Não espere se sentir pronta para falar assim, agora eu sou uma psicóloga mais segura. Agora eu vou. Agora eu vou começar. Agora eu vou atender online. Agora eu vou atender meu primeiro paciente no meu consultório físico. Agora eu vou fazer minha primeira avaliação, porque agora eu estou pronta. Se você está achando que ser uma psicóloga mais segura é viver 100% sem medo, 100% sem falha, você não vai se permitir começar. Você não vai se permitir dar o seu próximo passo na sua carreira. Eu estou no momento da minha carreira, provavelmente cada uma de vocês que está aqui comigo está num momento diferente. E tenho certeza que além de psicólogas, psicólogos, ainda deve ter também estudantes de psicologia. Então são momentos diferentes. E você pode não conseguir dar o seu próximo passo. Eu tenho um próximo passo para dar na minha carreira. Eu aprendi muito, conquistei mais do que um dos meus melhores sonhos eu poderia imaginar ano passado com o nosso trabalho.
mas ainda tenho muita coisa para fazer, ainda tenho muita coisa para aprender, ainda tenho muito erro para errar, ainda tem muita coisa para dar errado, que é assim que a gente aprende mais rápido. E com certeza você também tem um próximo passo na sua carreira. Porque a gente tem tendência, e aí eu não consigo falar disso e não trazer para vocês um pouco da minha visão de mundo, né? A gente tem a tendência de não achar que é o suficiente. Parece que a gente nunca vai estar pronto o suficiente. A gente nunca vai se sentir talvez seguro o suficiente para começar. Ou então boa o suficiente para realmente começar a atender. A gente nunca, parece que nunca é suficiente. Quanto mais a gente estuda, a gente parece que nunca estuda o suficiente. Parece que a gente aprende e mais coisas a gente descobre que tem para aprender. Não é assim? Ou, não sou só a única, não vou nem perguntar se eu sou só a única, porque eu não sou. É natural a gente querer mais, a gente querer crescer, a gente querer. Você tem o faturamento que você tem hoje. É natural você querer, ok, eu recebo 5 mil reais por mês, eu quero receber mais, eu quero ter um faturamento maior. Beleza, tenho 3 pacientes por dia, eu quero encher todos os meus horários. É natural isso, tá? E trazendo um pouquinho da minha visão de mundo. Nós somos pessoas, seres humanos desejantes. E eu não consigo, gente, falar. A psicanálise, não estou em clínica, não trabalho em psicoterapia há muito tempo, não trabalho como psicanalista, mas a psicanálise não sai de mim. Nós somos seres faltantes. É porque falta na nossa vida que a gente deseja. É isso que nos move, é isso que nos movimenta. Se um dia você parar de desejar, provavelmente você não está mais aí, sabe? Você pode ter morrido ou morrido em vida. O que é preocupante de qualquer forma. Então é porque não é o suficiente que a gente vai querer mais. Que a gente quer ser mais segura, que a gente quer ter mais paciente, que a gente quer ter mais horário fixo. E eu ainda digo mais, tá? Muita gente acha que quer agenda cheia. O dia em que você tiver com o seu consultório bombando, me sentindo a psicóloga mais segura do mundo, com a minha agenda lotada, você vai descobrir que você não quer agenda lotada. Isso é um processo. Eu espero que um dia você chegue lá. Fala, caramba, eu espero que lembrem de mim também. Você vai ter agenda lotada. Eu falei, ok, como é que eu faço para deslotar a minha agenda agora? É isso que eu desejo para todo mundo. E ter a segurança suficiente para lotar a sua agenda. Mas lembra que não é o suficiente. E não adianta você ter a sua agenda lotada se você não souber o que você está fazendo. Então, se permita não ser 100% suficiente. Se permita começar, mesmo não sendo uma psicóloga mais segura ainda. Se permita começar mesmo assim. Se permita dar o próximo passo. Se você já começou, se permita dar o próximo passo mesmo assim. E lidar com tudo isso que eu estou dizendo não nos dá garantia de nada, tá? Tem algumas coisas que eu fico meio receosa assim de falar. Medo de julgamento também é um medo constante, principalmente para quem quer divulgar o próprio trabalho. A gente está na internet, a gente está sujeito a julgamento. Quando você é um tipo de pessoa que quer trabalhar com produção de conteúdo, por exemplo, tá sujeito a julgamento. E as pessoas são bem duras na internet, né? Então, saber lidar com essas questões que vão surgir, não importa a área em que você atue na clínica, alguma coisa sempre vai mexer com a gente. Eu não dou muito trela para hater, não. E de vez em quando eu recebo um comentário de potencial hater, vamos pensar assim. De gente querendo questionar para saber se é verdade o que eu estou dizendo, se eu sei o que eu estou dizendo. Tem pessoas que são mais duras do que outras. E aí o meu foco não são essas pessoas, porque é uma ou outra, é de vez em quando, é uma questão de tempo, se você estiver online, se você estiver dando a cara, divulgando o seu trabalho, é uma questão de tempo aparecer. E aí eu foco nas pessoas que querem se tornar psicólogas mais seguras comigo, que querem aprender, que querem se capacitar. Eu quero que a psicologia seja profissão
a mais reconhecida do Brasil. É isso que eu quero. Então eu foco nas pessoas que querem fazer isso junto comigo, porque eu sei que eu não vou fazer sozinha. E aí, um ou outro hater, uma ou outra pessoa que quer ser mais dura, que provavelmente não tem muito o que fazer, não tem umas calcinhas para lavar, faz esses comentários mais duros. E não é no sentido de não concordar com uma opinião minha, tá? É no sentido de querer machucar mesmo, é no sentido de querer. Enfim, vocês entenderam. Mas é difícil. Eu tento deixar de lado, não dou trela, deixo pra lá. Apago se eu tiver que apagar, bloqueio se eu tiver que bloquear, sem problema nenhum. Mas se mexe com alguma coisa minha, de vez em quando eu lembro. Falei, não, vamos focar no que importa. No meu caso, quem que importa? Vocês importam. As minhas alunas do método PMS, que é meu treinamento online, importam. Vamos focar nela. Mas de vez em quando cutuca, sabe? É a mesma coisa, a gente vai precisar saber lidar. Esse tipo de gente acontece dentro e fora da internet, né? Então você precisa ter a sua segurança profissional em dia para saber lidar com esse tipo de situação. E mesmo assim você não vai ter garantia de nada. Nada me garante que um dia alguém me cutuque assim e a pessoa não consiga realmente me tirar do eixo. Apesar de que eu realmente acho que eu sou uma pessoa um tanto que sou muito racional, então o meu controle é meio provavelmente de mentira. Mas acho que me considero até uma pessoa controlada, sabe? Para 2020 eu fiz um plano, tive algumas metas e eu não alcancei o resultado que eu queria em 2020. E sabe o que é mais doido? Não ter alcançado essa meta maior que eu defini para o meu 2020, muitas vezes me fez esquecer de tudo que eu conquistei no resto do ano. E isso é um problema. Isso leva a gente lá para baixo. É como se 2020 não tivesse valido, sabe? Como se tudo que eu tivesse conquistado e feito não tivesse feito diferença nenhuma, que não é verdade. E aí eu precisei parar e lembrar de tudo que eu fiz, de todas as pessoas que eu conquistei. E aí, às vezes, com uma coisinha ou outra que eu não consegui conquistar, que eu não consegui fazer, a gente acaba se pegando para essa parte, sabe? Então, assim, é fácil focar só naquilo que realmente importa? Não, porque muitas coisas vão acontecer na vida, na trajetória, que vão tentar te desviar. Isso é super natural. Então, não tem garantia nenhuma. Você vai fazer o passo a passo de tudo que eu estou falando para você fazer. Pode ser que o seu plano de ação para 2021 não seja 100% até final do ano. Pode ser que você precise de um tempinho a mais. Então, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar no meio da maratona da segurança profissional. Eu falo, né? Eu falo que eu sempre tive dificuldade de baixa autoestima. Eu sempre fui o tipo de pessoa, eu sempre me questionei, sempre. Sempre. Quem sou eu para ser psicólogo? Quem sou eu para cuidar da saúde mental de uma outra pessoa? E isso é mais comum na nossa categoria do que você imagina, tá? E até parei um pouquinho para dar uma olhada nisso. Tem uma influência muito grande do fato da psicologia ser feita praticamente por mulheres. É muito grande o número de mulheres. Então, tem a construção histórica do que é ser mulher, tem tudo isso. Sociedade patriarcal, tem tudo isso. É natural a nossa categoria ter baixa autoestima profissional, achar que não é competente, achar que não é boa o suficiente. É natural. A diferença é que quando a gente está muito na nossa vida, a gente não consegue ver isso, né? Muitas vezes é necessário vir uma outra pessoa nos falar, olha, isso é natural. É natural no sentido, muito mais gente vive a mesma coisa que você está vivendo. Não é só você que está sentindo isso. E eu me perguntava, quem sou eu para ser psicóloga? Quem que vai querer fechar consulta comigo? Na época que eu fiz concurso para o CRP, falou, quem sou eu para achar que eu vou conseguir estudar 30 dias só para um concurso público, passar? Eram 2 vagas no meu concurso. Falei, quem sou eu para eu achar que eu vou conseguir passar num concurso público em São Paulo e ficar entre as 2 primeiras? São Paulo é muita gente para tudo na vida, né? Para tudo que vocês imaginam, é muita gente aqui em São Paulo. E eu passei. E aí eu fico me perguntando, quem sou eu para ensinar ética e legislação se existe o conselho de psicologia? E aí a gente continua. Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Quem sou eu para ter uma história para contar? Até a gente ir trabalhando a segurança profissional. Então, é uma construção diária. Tem épocas que mais difíceis, tem épocas que mais fáceis, tá?
Vai depender de como é que você está lidando com tudo isso e como que as coisas estão acontecendo. Hoje eu me sinto muito mais segura para fazer o que eu faço, para dar as caras na internet, para lidar com os questionamentos que vêm sempre de todos os lados. E pode ser que um dia eu mude ideia, viu? Pode ser que um dia que eu fale, não, tá bom, já fiz tudo que eu acho que eu tinha que fazer como psicóloga, eu não quero mais trabalhar com ética e legislação. E pode ser que você mude de ideia também, viu? Pode ser que você ache que o seu sonho é ter um consultório para trabalhar com psicoterapia e ter agenda lotada. O dia que você tiver seu consultório e ter agenda lotada, pode ser que você, não era isso que eu queria não, vamos pro próximo. Então a gente tem, não sou só eu, sabe? E é muito isso, eu falei, caramba, se eu conseguir encontrar caminhos das possibilidades, caminhos para eu construir a minha segurança, conseguir aceitar e perceber que eu sou uma profissional competente, que eu tenho condições de ajudar muita gente com o meu trabalho, viver da psicologia ou do que eu quiser fazer. Por isso que eu falo que eu quero usar a minha vida como prova para te mostrar que é possível. Que muitas vezes eu me pensei, eu falei, não é possível. Não é à toa que várias vezes eu pensei em desistir de ser psicóloga, porque eu achava que não ia ser possível, que isso não ia chegar nunca, ou que ia demorar tanto que eu não ia ter paciência de fazer tudo acontecer, tão, depois de 10, 15 anos de carreira. Então, você não precisa levar 20, 10 anos lidando com tudo isso para conseguir construir essa segurança profissional, senão ninguém aguenta, né? A gente fica com medo das pessoas não validarem a gente como profissional. Muitas vezes a nossa família também tem dificuldade de nos validar, né? Porque é muito dessa construção de autoestima, de segurança, de autocobrança, não vem muito de fora, não, né? Não por mal, né, gente? Muitas vezes por mal, mas geralmente não por mal. Então, quem tem que primeiro. É muito. Eu acho que é muito clichê. Não sei se é clichê, eu não sei se é muito coach, nada contra. Conheço coaches maravilhosos. Mas a gente tem que primeiro conseguir se validar. Não espera a validade do conselho, validade não sei de quem, validade não. Validação. Validade é outra história, né? Não espera sair da validade. Por que vocês acham que eu não estou no conselho? Teve gente que já falou assim: eu quero que você seja presidente do Conselho Federal. Deus é mais, misericórdia. Eu quero que você seja conselheira do conselho. Não, 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 não. Não só porque eu conheço muito bem conselho, mas porque eu acho que eu consigo ajudar muito mais gente na nossa categoria do que dentro do conselho. Porque eu acho que a segurança profissional é o melhor caminho para a gente conseguir se validar e, consequentemente, os outros validarem, se for o caso. Entende? Eu acho que não é a sociedade que tem que validar a gente, não é a sociedade que tem que reconhecer a gente, é a gente que tem que saber qual é o nosso valor como profissionais de saúde. É uma das profissões de saúde mais importantes. Todas são, com certeza. Mas é o que eu sempre falo para vocês. Não adianta vocês terem 10 mil de faturamento por mês, 15 mil, não sei quanto vocês pensam em ter de faturamento. Não adianta vocês poderem trabalhar de qualquer lugar, não adianta você ter o melhor emprego, ser a maior referência em psicologia no universo. Não adianta você ter a vida perfeita que você sempre sonhou se você não tem saúde mental. Porque sem saúde mental nada disso faz sentido. E existem milhões de histórias aí que podem provar isso. De milhões de pessoas que sabem que dinheiro, que coisa material, que melhor emprego, que viaja o mundo, são pessoas que vivem exatamente essa vida que muita gente considera uma vida perfeita, né? Mas sem saúde mental nada disso faz sentido. E é por conta disso que eu decidi focar o meu trabalho para psicólogas, porque eu consegui encontrar uma forma, alguns caminhos para construir a segurança profissional e conseguir fazer o meu trabalho e mostrar para você que existem esses caminhos também. E não é só um, não, tá? Existem formas e caminhos e atalhos que a gente pode utilizar a nosso favor. Então, existe toda uma construção histórica da nossa insegurança anterior à faculdade. Na faculdade, eu costumo dizer que o que a gente escolhe fazer é só um sintoma daquilo que a gente é. Ser psicólogo é um sintoma. Gosto de pensar assim.
que tem por trás, o que vem antes da faculdade, o que vem depois, aí é outra história. Mas, Marina, acabei de me formar. Não tenho nem paciente. Para que eu vou investir na minha segurança profissional agora? Mas, Marina, eu já tenho 20 anos de formada. Por que eu vou investir na minha segurança profissional agora? Se não for agora, quando que vai ser? Não precisa nem me responder, tá? Pode responder para você mesmo. Se agora não é hora para você investir nisso, quando que vai ser? E o que você está fazendo aqui? Então, não priorizar essa tríade, até me falar de um tripé, de uma frase que eu postei no feed, de teoria, prática e segurança profissional. Não priorizar isso. Você está priorizando o quê? Para ser uma psicóloga confiante naquilo que faz, ser referência na sua área de atuação, conseguir a quantidade de pacientes que você quiser conseguir. E, por exemplo, para quem trabalha com psicoterapia, eu sempre oriento, tá? É a tríade, estudo, psicoterapia pessoal e supervisão. Mas você precisa ter a segurança profissional em dia suficiente para saber que você não vai precisar manter essa tríade o tempo todo, o resto da sua vida. Vão ter momentos e momentos. Mas você vai precisar saber avaliar quando que você vai precisar manter essa tríade mais de forma disciplinada, quando que você vai conseguir poder relaxar, quando que vai, entendeu? E aí vai nessa malemolência da vida. E sem isso, sem olhar para isso, gente, vai ser muito difícil você conseguir se manter nessa maratona da prática da psicologia. E a gente está aí, cheio de gente que fala que lançamento é o segredo, lançamento é a solução, que marketing é a solução, que não sei o que é a solução, um monte de solução, né? Mas pode seguir, pode fazer. Se você quiser testar, fica à vontade também. Porque eu mesma já fiz um monte de curso. O meu investimento é altíssimo. Já até compartilhei aqui parte do meu investimento. Pouco tempo a gente já investiu mais de 60 mil em vários cursos desses. De tudo que vocês imaginam aí, o investimento é altíssimo. Mas isso não vai adiantar nada. Não adianta eu fazer um investimento em um ano de 60 mil na minha capacitação se eu não tiver segurança profissional de colocar em prática. Porque o conhecimento vai estar lá, as mentorias, os cursos que a gente investe vão estar lá. Se eu não tiver a segurança para saber como usar e testar tudo, para ver o que funciona, o que não funciona, gente, não faz diferença, sério. Não é só, é esse conjunto, percebe? Não estou falando que basta você ser uma psicóloga mais segura e falar, te vira aí, colega, vai descobrir sozinha. Tem gente que tem mestrado, especialização, pós-graduação, tem mestrado e não conseguiu desenvolver a segurança profissional. A insegurança, gente, ela paralisa, ela nos congela. E eu sou a favor, viu? Eu amo estudar, amo pós-graduação, fazer curso, quero fazer um mestrado, ainda não decidi o que, quero fazer doutorado, quero pesquisar, se duvidar vou pesquisar sobre ética e legislação. Longe de mim falar que invalidar tudo isso. Mas pelas experiências que eu já tive, pelas experiências das minhas alunas, pelas experiências das pessoas que compartilham comigo nesse tempo que eu tenho, não é o suficiente. Isso nada faz sentido sem a segurança profissional, realmente. Se você quiser, Marina, a Marina tá, é só mais uma dizendo que é o caminho é tal, né? Fica à vontade para testar. Você tem toda essa escolha e liberdade de testar esses caminhos sem querer investir na segurança profissional. Depois me conta a sua experiência. Eu adoro ouvir experiências e eu adoro ouvir da vida dos outros. Não sou de espalhar fofoca, não, mas eu amo ouvir. Então, ouvir um pouquinho da tua história para mim vai ser super enriquecedor. Sem falar nas promessas de curas quânticas metafísicas. Isso está cheio, né? O importante é a gente saber onde que a gente tem que investir a nossa prioridade. Para nós que somos psicólogas, o importante é a gente saber o que é psicologia e o que não é. E uma coisa que eu sempre falo, uma das ferramentas
essenciais para esse processo é investimento em autoconhecimento, viu? É aquela história, não adianta, você pode ficar craque em tudo que eu estou ensinando de ética e legislação, você pode, quiser fazer por conta, você também consegue, mas se você não conseguir pegar isso e aplicar na sua prática, associado ao autoconhecimento de como que você consegue aplicar isso na sua vida, a sua segurança profissional não vai caminhar também. Então, ó, primeiro ponto, se permita ser quem você é hoje, porque pode ser que ano que vem você já nem seja a mesma. Eu mudei muito nos últimos 2, 3 anos. Imagina em outras épocas. Então não fica com aquela história de, Marina, mas eu nem sei se eu realmente quero atender. Se isso para você é a melhor opção, começa a atender. Vai melhorando. Coloca como princípio para você melhoria contínua. O dia que você investe, melhoria contínua no seu trabalho. O dia que você falar, não é isso que eu quero, vá para outro caminho. Vá para outras estratégias. Se permita caminhar mesmo com as suas inseguranças, viu? Que a gente vai construindo, melhorando tudo isso ao longo da nossa caminhada. E a segurança profissional, ela é uma das ferramentas mais importantes para uma atuação mais ética. Para a gente conseguir fazer o melhor trabalho para aquelas pessoas que realmente importam na nossa prática profissional, que são os nossos pacientes, são os nossos clientes, são as pessoas que contratam o nosso serviço por algum motivo. Sem o método PMS, por exemplo, eu não tenho as minhas alunas. Sem a minha produção de conteúdo, eu não teria vocês. Sem a sua prática profissional, você não tem como ajudar as pessoas que podem te procurar, concorda? Foca nisso e vai. Faz dar certo até dar certo. E o seu certo não é o meu certo, não é o que é certo para mim, o que eu quero alcançar, não é. É o seu. Você só precisa saber o que é o certo para a sua vida. Ó, vamos fazer um exercício massa? Eu não sei de quem é essa ferramenta. Se alguém souber e quiser dar os créditos, não sei quem criou. Eu não sei se é uma ferramenta que nasceu com o coaching. Coach tem ferramentas muito bacanas, se a gente souber usar, inclusive de forma ética. Eu conheci no planner que eu comprei esse ano, eu queria trazer para a gente fazer essa brincadeira no lugar do passo a passo. Porque você precisa primeiro identificar quem é você na fila do pão. Ó, cria essa bolota como se fosse um pedaço de pizza. Tá, isso aqui, inclusive, é a minha avaliação do início do ano. Quero ver como é que vai estar no final. Você vai criar essa bolotona e aí você vai passar essas linhas. Divide, ok? E aí vamos dividir essa bolotona em alguns pedaços de pizza. Quem gosta de pizza? Pizza de milho, uma das melhores pizzas que eu conheço, além da pizza 4 queijos. Então pensa aí numa pizza, ok? Aí você vai dividir, temos 1, 2, 3, 4 quadrantes. A gente vai adaptar. E ó, o exercício é você conseguir adaptar para o que você precisa avaliar, tá? Então vou manter algumas coisas que tem aqui na minha ferramenta do meu plano da Flor de Mim, e outras a gente vai adaptar para ética, legislação e segurança profissional. Então, uma fatia vai ser sobre o seu lado profissional, mesmo que você não esteja atuando, eu quero que você faça esse exercício. E aqui no planner tem profissional e 3 fatias de pizza para o profissional, que eu acho que vale muito manter. Contribuição social, anota aí. Finanças e bens, realização e propósito. É a única fatia de pizza minha que está completa. Realização e propósito. Sou muito realizada com vocês não têm noção. Oh. Ok, foi? Primeiro quadrante, separa aí. Profissional, contribuição social, finanças e bem, realização e propósito. Gustavo achando graça que ele fala que não é também. E aí você vai avaliar como é que você se sente, se você já está realizada, se você já tem propósito. Você não precisa ter propósito, tá? É só para você levar em consideração e avaliar.
Então, nesse primeiro quadrante profissional, coloca aí contribuição social. Para a minha empresa, ainda quero contribuir muito. Em finanças e bens, para você avaliar se financeiramente já está do jeitinho que você quer a sua vida profissional ou não. Ainda não. O pessoal acha que eu sou rica? Ainda não tô, tá? Todo mundo vai saber. Quando eu for rica? Fala, gente, meu primeiro milhão. Tô longe, hein? Viagens. Não, porque dá para viajar muito sem ser rica. Não, mas aí depende da viagem. Depende da viagem. Todo mundo vai saber quando a gente for rico. Eu fui pro Atacama, sendo fiscal do CRP, achavam que eu já era rica. Mas ele tá dizendo que todo mundo vai saber, então tá. Ó, vamos adiantar. Contribuição social, finanças e bens, realização e propósito. E aí, cada fatia dessa de pizza, você pode colocar, por exemplo, dividir em 10 tracinhos para você conseguir avaliar. Como que você se sente em relação à sua vida profissional, em relação à contribuição social? Como é que está a sua contribuição social para o mundo pela prática da psicologia? Aí você avalia. Finanças e bens, como é que está a sua vida financeira em relação à prática da psicologia? Você avalia. Eu gostei de fazer com lápis de cor, viu? Vocês fiquem à vontade para fazer como vocês preferirem. Realização e propósito. Você já tem propósito? Avalia. Não tem? Avalia também. Realização. Você já se sente uma psicóloga realizada? Ok? Segundo quadrante, você vai colocar lá pessoal. E aí você pode separar 3 fatias para você avaliar o que você achar que é importante na sua vida agora. O que eu avaliei aqui? Saúde e disposição. Podem colocar, inclusive, saúde mental, saúde física, se for uma questão mais forte para você. Mas aqui nos meus 3 pedaços de pizza, no quadrante pessoal. Saúde e disposição, anota aí. Desenvolvimento do intelecto. Você pode colocar a sua capacitação, inclusive, né? Seus estudos, como é que está isso para você, se está do jeito que você quer, se você precisa investir mais. E equilíbrio emocional. Me considerei uma pessoa até equilibrada. Terceiro quadrante, você vai colocar ética e legislação. Coloca ética e legislação. De ética e legislação, você coloca os 3 pedaçozinhos que mais você precisa para a sua área. Como, por exemplo, eu coloquei aqui o que é obrigatório para qualquer uma, mas fica à vontade para separar se for alguma coisa mais importante. Então, coloca no terceiro quadrante, ética e legislação, prontuário, documentos psicológicos e código de ética. Aí você pode colocar prontuário, documentos psicológicos, ok? Você pode colocar prontuário, documentos, você pode colocar divulgação, se é uma área da vida que você quer desenvolver na sua prática profissional. Você pode colocar código de ética, você pode colocar, então, de ética e legislação, o que está sendo mais gritante para você nesse momento, para você conseguir avaliar, tá? E aí, o quarto quadrante, você pode colocar o que você quiser em qualquer desses quadrantes. Eu estou trazendo a minha roda da vida como exemplo. A gente está adaptando para segurança profissional e ética profissional. E aí, você pode colocar no quarto quadrante, segurança profissional. Ok? E aí, na segurança profissional, você pode colocar... Já falamos de vários aspectos da nossa segurança profissional. Você pode colocar como, por exemplo, medo de começar, medo de dar o próximo passo. Você pode repetir segurança profissional para você fazer uma avaliação geral de como que você se sente. De 0 a 10, como é que está a sua segurança profissional hoje, de modo geral, na sua prática. Outro pedaço de pizza. Dá uma ideia aí. Você pode colocar perfeccionismo, se isso for uma questão para você, por exemplo. Para algumas pessoas pode ser, para outras menos. Se você é uma pessoa muito medrosa, você pode colocar medo. Então, assim, avalie o que você precisa levar em consideração na sua segurança profissional hoje, para você conseguir acompanhar. Foi? Tudo bem?